Cristo Redentor, braços abertos sobre Guanabara, não seria apenas a letra da música Samba do Avião de Tom Jobim, que mudaria se Jesus não tivesse sido morto na cruz. Inúmeros pintores de épocas e estilos diferentes como Rafael, El Greco, Diego Velázquez e Marc Chagall retratam a crucificação, um dos símbolos mais marcantes dos últimos 20 séculos. Sem a morte de Cristo na cruz, as artes, a religião e o cristianismo e até a história do Ocidente seria outra. Atendendo ao pedido do Fábio Faria, iremos tratar exatamente sobre este assunto no vídeo de hoje. Veja agora como seria se Jesus não tivesse sido crucificado. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz que após o julgamento de Jesus, Pôncio Pilatos condenou-o à morte. Mas antes, ele lavou suas mãos e disse que a culpa decorrente da morte de Jesus seria da população presente, os judeus. Esse relato está em Mateus 27, do 24 ao 25. Pilatos viu que nada adiantava, mas que ao contrário, o tumulto crescia. Fez com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: "Sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco." E todo o povo respondeu: "Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos." Segundo diz a Bíblia de Jerusalém. Pelo que sabemos, 25 profecias do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, que falam sobre a traição, o julgamento, a morte e o sepultamento de Jesus, que foram feitas por diferentes profetas em épocas diferentes, entre o século 1000 a 500 a.C., foram fielmente cumpridas. Mas sabendo de tudo isso, a crucificação de Jesus nos leva a pensar: se Jesus não houvesse morrido, em que pé estaria a humanidade agora? Bom, saindo do fato para as possibilidades, primeiro existe a questão de que o Império Romano não adotaria o cristianismo como religião oficial. As artes baseadas na crucificação e na última ceia, dentre os outros aspectos, também não existiriam. Sem a crucificação, todas as religiões baseadas em Cristo seriam totalmente diferentes e a grande maioria nem nasceria. A história ocidental seria diferente e nossa história seria outra. Imagina Portugal descobrindo o Brasil, sem trazer padres para catequizar os índios, mas em lugar deles, rabinos. Bem, seria interessante recomeçar a contar a história do Brasil de outro ponto de vista. Hoje talvez poderíamos ser judeus ortodoxos, conservadores, islâmicos ou até politeístas. E o famoso jeitinho brasileiro não existiria, porque seria incongruente com a fé hebraica. Agora cá pra nós, você acredita que era inevitável mesmo a crucificação de Jesus? Se ele tivesse renunciado aos seus ideais de amor, teria se livrado da crucificação? Já parou para pensar se Jesus queria mesmo morrer na cruz? Segundo a Bíblia, Jesus morreu porque nunca, jamais, em tempo algum, abandonaria sua missão em nos salvar do pecado. Jesus ameaçou o status dos judeus, que tinham privilégios no Império Romano em relação à liberdade religiosa e o uso dos templos judaicos. No momento em que perceberam-no contrariando seus dizeres por pregar liberdade, amor e não controle das massas, esses senhores ditos religiosos tiveram medo de perder o que haviam conquistado. Jesus também ameaçou a tranquilidade dos romanos ao se colocar contra a escravidão, contra o ódio e a intolerância religiosa. As elites não apreciaram as palavras dele. Eles os consideraram um bardeneiro, incitando a discórdia e a rebeldia entre os seus subalternos judeus. Pula todas essas conjecturas e imagina Jesus livre da condenação, morrendo de morte natural, velhice ou doença. O que seria do cristianismo sem Jesus morto? Sem Jesus como mártir, o cristianismo não teria chegado ao patamar de hoje. Não haveria uma última ceia, nem a Páscoa e nem o Natal. Todos os motivos religiosos cristãos deixariam de fazer sentido para muitos de hoje. Até a ressurreição, prova da natureza divina do Cristo, perderia o sentido. Sem Jesus, o cristianismo não teria atingido todas as partes do planeta e hoje teríamos em lugar dele países com religiões formadas por judeus, muçulmanos e outras religiões menores. E a cruz cristã? Acabaria o simbolismo, que aliás só se formou a partir do século IV, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, e não teria mais o sinal da Santa Cruz, Pai, Filho e o Espírito Santo. E as cruzadas? Essas terríveis expedições militares feitas em nome de Cristo
que obtivavam recuperar locais sagrados do cristianismo caído nas mãos dos muçulmanos, talvez nem existissem, porque o motivo não estaria presente. E o holocausto nazista? Esse é que não teria existido mesmo, porque sem crucificação, sem extermínios, provável que nem cogitassem a construção de campos de concentração, já que não haveria motivos para culpar os judeus pela morte de Jesus. E a principal mudança que a humanidade teria era de que a vida humana estaria destinada ao extermínio, logo que a crucificação de Jesus trouxe para a humanidade uma segunda chance de se redimir e alcançar a salvação, segundo a Bíblia. Agora sabemos as mudanças que teríamos caso Jesus não tivesse sido crucificado. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.